Então, pessoal, boa noite aí oficialmente. Mais uma live aqui de quinta-feira. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o ensino da escrita. Né? Na live da semana passada nós estivemos falando sobre alguma coisa sobre o tema. Nós comentamos alguma coisa sobre o ensino atual da escrita, sobre os problemas, na verdade, do ensino atual da escrita. E a ideia de hoje é falar um pouco sobre como nós temos ensinado a escrita para os nossos alunos, nos nossos cursos, e como nós estamos pensando nesse processo, os caminhos pelos quais nós estamos percorrendo e tal. Então vamos lá, né? Quer começar, professor? Opa, posso começar. Boa noite aí, pessoal. Boa noite de novo, né? Teve esse probleminha. Hoje o tema, então, como o professor falou, é justamente alguns tópicos sobre o ensino da escrita, né? A gente vê que isso é um ponto aí que está sendo bastante esquecido, colocado em escanteio, né, na educação formal e das escolas. Também em educações, iniciativas mais livres de educação, também está sendo um pouco esquecida, né? Então, a gente acredita que essa educação é fundamental, né? Você tem uma diferença muito grande entre você escrever certo e você escrever com uma correção gramatical, você escrever com um mínimo de recursos para ficar compreensível, e você conseguir escrever de maneira expressiva, né? Você conseguir escrever de maneira persuasiva, bela, atraente, você conseguir descrever ou narrar algo com precisão, né? Com maneira adequada, própria. Então, são dois níveis aí, você escrever certinho, né, entre aspas, e você escrever bem. Então, você tem... Isso é uma coisa que a gente toma consciência primeiro, né? Então, não basta escrever uma arte. Então, não basta você ter uma ciência boa da gramática, das normas, para você escrever bem. Escrever bem exige, como qualquer arte, né, muito treino, muita prática, e a gente está tentando implementar isso aí já há algum tempo, estamos experimentando e realizando, tendo alguns resultados interessantes aí com alunos, né, por meio de exercício, por meio de aulas. E a ideia nossa é falar um pouquinho do método que a gente usa, né, porque, como a gente disse, é uma arte. Então, se é uma arte, é um modo melhor de realizar a coisa. Então, a gente tem algumas técnicas aí, a gente tem algumas ideias, e a gente quer compartilhar com vocês um pouco dessas ideias, né, basicamente, produzir, né? Quer Bom, falar alguma coisa, vocês não? não, só para retomar aqui o que a gente tinha dito na outra, né? Nós até escrevemos um texto aí nessa semana, publicamos aí aqui no Instagram. Foi o seguinte, que parece que é a realidade, né? O padrão, né, da educação. O foco aí do ensino da escrita nas escolas brasileiras, né, nas escolas e cursinhos, tá, é realizar aquelas redações. Assim, o direcionamento do ensino da escrita tem como finalidade tornar o jovem capaz de escrever aquelas redações, aquelas dissertações, né, do Enem, da FUVEST, das bancas diversas aí de vestibulares e concursos. O problema é que, assim, nós comentamos até no texto, né? Esse tipo de texto aí, esse texto dissertativo, retórico, né? Ele exige um grau altíssimo de conhecimento da língua, nos vários aspectos, né? E de vários elementos de tipo cultural, de tipo político, social, tal, que em regra a escola não ensina, né? E já pega assim, já salta um monte de etapas para o sujeito, de uma hora para outra, ser capaz de escrever um texto retórico, né? E nós sabemos que, tradicionalmente, né, se fazia toda uma preparação básica para o jovem, né, para que ele, no final, né, do meio para o final da sua vida ali de estudo em linguagem, para que ele fosse capaz de escrever um texto desse tipo, né? Então, tradicionalmente, você tem uma série de etapas de habilidades e conhecimentos em linguagem que você vai adquirindo para que seja capaz de escrever depois um bom texto retórico, né? Que é esse texto do Enem e tal. Inclusive, o tipo de educação da linguagem que se consolidou na Grécia, né? Ali no final do período clássico grego, já entrando no período helenístico, né? Com Isócrates e tal, é justamente isso. Se treinava bastante o jovem em vários elementos básicos da linguagem, para que no final do processo ele fosse um bom retórico, né? Que ele pudesse, então,
fazer esse tipo de discurso, né, nesse nível, que é o nível do convencimento, né? E o que a gente tem hoje é o seguinte: a gente não passa por nenhuma das etapas básicas com eficiência, assim, ou ignora-se totalmente as etapas básicas, ou passa por elas assim, de maneira muito capenga, muito grosseira, né? Daí no final do processo você tem que fazer uma redação. É evidente que não dá, né? Eu estou coordenando um cursinho pré-vestibular já há 5 anos e dou aula de redação também, né? Então, todo ano eu corrijo uma porção de redações de alunos que vêm da escola pública, né? E olha, nós estamos em São Paulo, que não tem os piores índices do Brasil, né? Não tem os piores índices de escola pública do Brasil, né? Então, acho que dá para tirar uma média. Assim, é bastante ruim. É bastante ruim. Nós percebemos ali que o aluno, você pede para fazer uma dissertação, que é esse nível muito alto de texto, né? Mas ele tem problemas assim simples de ortografia muito básica, assim, ele não sabe construir uma frase, né? Então ele não sabe ligar uma frase com a outra. Então tem problemas assim muito básicos de expressão. Mostra assim, esse aluno ele não foi capacitado para fazer um texto assim, né? Embora a escola tenha feito todos os esforços para capacitá-lo. Não conseguiu justamente porque pulou um monte de etapas, né? E é justamente sobre essas etapas, um pouco sobre como nós trabalhamos essas etapas com os alunos, né, que nós vamos falar hoje. Perfeito. Não, e basicamente assim, que a gente vai mostrar assim, alguns princípios pedagógicos gerais que vocês vão ver é o puro bom senso sobre qualquer aplicação de educação, e que basicamente estão sendo esquecidos, como a gente falou. Essas técnicas que a gente usa para ensinar a escrita não são as únicas, né? Como toda técnica, é um meio a gente refletiu bastante, a gente pegou bastante experiência, olhamos bastante experiência histórica, né, educacional, mas é um meio, né, um meio refletido para chegar nesse fim, que é a criança ela ter um domínio da escrita aí bem razoável, ela conseguir se expressar com clareza, com beleza, né, com persuasão, é essa a ideia. Então, e quais são esses princípios pedagógicos então, que a gente está respeitando, né? Como a gente mencionou aí, então, existe uma progressão, existe uma série de etapas que a gente vai de exigências mais simples para exigências mais complexas, ou maiores. Então, você tem uma progressão de dificuldades que tem que ser obedecida. Se essa progressão não for seguida, você pode até achar meios alternativos, mas o ideal é que você siga uma certa progressão de dificuldades para você desenvolvendo na medida da capacidade, da idade da criança, essas capacidades de escrita. Esse é o primeiro ponto. Então, isso é um princípio pedagógico, né, do simples, do complexo, mas também é o bom senso. Por outro lado, você tem além, dentro disso ainda, né, vamos falar, você ainda tem outra questão. Então, se é do mais simples para o mais complexo, você vai ter que elaborar uma série de exercícios para justamente treinar essas habilidades das mais simples para as mais complexas. E esses exercícios vão envolver o quê? Vão envolver práticas, então, com o texto, com a escrita, que vão seguir justamente essa ordem. Então, você vai ter que hierarquizar, estruturar uma série de exercícios, certo? Uma série de exercícios ali concretos, numa ordem, para que a criança, seguindo aquela ordem, ela vá ganhando capacidades novas, né? E conseguindo elaborar textos cada vez mais exigentes, complexos, e assim por diante. Só lembrando uma coisa aqui, a gente fala, né, se refere à criança, né? Mas também um adulto aí que percebeu que tem algum problema em formação da escrita, né? Não pegou as habilidades, pode aplicar da mesma forma, vai funcionar também. Perfeito. Com certeza. Então, dentro dessa ideia, dentro desse bom senso, né, sobre a escrita, você tem algumas experiências históricas. Na verdade, tem uma ampla experiência histórica, né? Um exemplo entre muitos, né? Desde a antiguidade, você tem, por exemplo, o Progimnasmata, que é uma série de exercícios preparatórios para o jovem que quer se formar num curso de retórica. Então, assim, o contexto desses exercícios é outro. Mas se a gente pega a estrutura deles, se a gente lê as obras, né, desse tipo de manuais,
elas se estruturavam justamente nessa ideia. Você vai pegando textos mais simples para mais complexos e vai fazendo exercícios de composição em cima desses textos, justamente para ir adquirindo cada vez mais habilidades numa série, numa ordem, né? Numa hierarquia do mais simples para o mais complexo. Então, você tem toda essa experiência histórica desde a antiguidade com essa perspectiva, né? Como a gente falou, bom senso. Para a gente ficar uma coisa mais recente ainda, para a gente ver que teve uma certa, essa noção, pelo menos, tem uma continuidade. Se você pega, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, né, um manual que era aplicado amplamente, né, quem é mais velho aí vai saber disso aí, vai poder ter essa memória, talvez, nos anos 50, 60, 70, você tinha um manual amplamente aplicado em escolas normais e secundárias, colégios, que era a obra do professor Cleófano, A Flor do Lácio. Alguns já devem ter ouvido falar. Essa obra, ela parte já de uma base já um pouco mais avançada, né? Ela não parte lá desde a base para começar realmente os primeiros exercícios de escrita, mas ela segue justamente essa progressão. Então, ele vai partindo de descrições simples para descrições mais complexas. Ele vai dando a finalidade da intenção do discurso descritivo. E depois ele pega narrações, ele vai fazendo das narrações mais simples às mais complexas. Textos argumentativos ou líricos, né? Argumentativos ali tem um pouco menos nessa obra, mas líricos. Então, ele vai partindo então, dessa hierarquia, dessa sucessão de textos, dos mais simples para os mais complexos, e exercícios dos mais simples para os mais complexos. Então, essa é a ideia básica, fundamental, né? A gente vendo todas essas questões, pesquisando essas diversas pedagogias da escrita, a gente foi chegando a algumas conclusões, né? A primeira delas é a seguinte: as primeiras noções que o jovem vai ter que ter para escrever, quer dizer, ele já, é evidente, vai estar alfabetizado, ele já vai estar num processo de educação da linguagem, quer dizer, ele já está alfabetizado, então ele vai agora estar aprendendo a interpretar textos, certo? Vai estar aprendendo a interpretar, a falar melhor, né? Então, dentro desse contexto de ensino, ele vai poder também ter exercícios mais ativos de escrita, que é justamente para desenvolver essa arte. Então, as primeiras coisas que ele vai ter que compreender, que ele vai ter que treinar, as habilidades que ele vai ter que adquirir é uma precisão vocabular, quer dizer, ele vai ter que usar o vocabulário, né, os termos da língua portuguesa de maneira mais precisa, de maneira mais clara, mais correta, certo? A gente vai explicar como faz isso. E também ele vai ter que ter as primeiras noções de sintaxe, as primeiras noções das ordens dos termos dentro de uma oração, de uma frase. Então, aquele básico do básico, a gente não está falando de conhecer, fazer análise sintática, não é isso. Nesses primeiros momentos não é isso. Ter uma breve noção de sujeito e predicado, de sujeito, verbo, complemento, e assim por diante. Esses elementos fundamentais que vão dar para ela um mínimo de noção sobre como se estrutura uma frase, certo? Bom, como é que se adquire essas noções? E aí a gente entra justamente na progressão, né, de exercícios que podem ser aplicados. A gente não vai descrever a série inteira aqui do começo ao fim, a gente fica um tempão aqui explicando, mas basicamente a coisa começa primeiro com um processo de imitação, então são exercícios de imitação. Como é que é feito esse exercício de imitação? São escolhidas obras de literatura, grandes obras de literatura, e daquelas obras você seleciona alguns trechos, né? Se forem poemas mais curtos, ou um texto em prosa mesmo mais curto, você pode usar o texto todo, claro, mas em geral a gente pega alguns trechos, né, escritos por grandes poetas da língua, escritores da língua portuguesa, e aqueles trechos eles devem passar por dois processos de imitação. Primeiro, a imitação é a gente guardar o discurso na mente e poder reproduzir ele. Quer dizer, é a memorização, certo? A gente vai fazer a memorização daqueles trechos. A criança, então você vai pegando trechos de pequenos trechos, depois trechos maiores, né? Poesia, prosa, e vai treinando a criança, né? Cada dia ela vai aprendendo um pouquinho daquela memorização, vai repetindo, falando em voz alta aquele trecho, certo? E com prosa é a mesma coisa. É ideal começar com poesia primeiro, porque os elementos rítmicos, sonoros ajudam muito na poesia, então a criança naturalmente tem mais facilidade com poesia, certo? Mas, enfim, de qualquer maneira, o processo dos dois é o mesmo. Então, a gente está resumindo muito aqui, tá, pessoal? Então, você vai iniciar esse processo de imitação com a memorização e, ao mesmo tempo, para a criança já ter um contato mais ativo com essas formas. Por que são os grandes escritores? Justamente porque a gente fala sempre, né? Pelos motivos que a gente sempre cita. Quer dizer, os grandes escritores realizaram, expressaram formas da língua, né, de maneira excelente. Quer dizer,
Eles conseguiram descrever as coisas como poucos conseguem. Eles conseguiram narrar as coisas como poucos conseguem. Eles conseguiram manipular, né, a linguagem, usar os elementos da língua de uma maneira muito excepcional. Então, a criança tem que ter o máximo de contato concreto com esses usos excelentes. Esse é o ponto inicial. Como é que se faz esse contato ativo? Primeiro ponto é a criança ter leituras, né? Você, desde pequena, você realizar leituras para a criança, desde a pequenininha. Depois que ela está conseguindo ler, ela poder ler algumas historinhas, né? Você fazer uma seleção, um critério de seleção das histórias que ela vai ler, histórias que ela consegue ler, mas das mais bem escritas entre elas. Né? Você não vai dar qualquer coisa escrita. Ah, historinha legal, então pode ser essa. Dá uma olhada na qualidade literária da obra, né? Para ela começar a ter um contato com uma boa expressão. E aí vem essa parte ativa que a gente está mencionando. Então, o primeiro ponto é a imitação. Como é que vai ser? Com memorização de trechos, certo? Memorização e depois elocução, a fala, e com, esse é o ponto, reescrita do texto. Tá? Então, o que é essa reescrita? A criança ela vai escrever exatamente o que está naquele trecho que você selecionou. Isso pode parecer um pouco monótono, até inútil, né? Mas não é de maneira nenhuma. Tá? Essa relação da criança reproduzir aquelas formas excelentes ativamente, quer dizer, escrevendo, né? Ela vai ter que olhar, guardar na memória dela de curto prazo, bem rapidamente, aquela parte que ela leu, e executar aquilo ali, né? Fazer a escrita daquilo que está na mente dela naquela hora. Isso daí é excelente, é excepcional para a criança começar a ter um contato com essas formas e com essas estruturas. Tá? Antigamente fazia assim, lá no mundo helenístico ali e tal, o pessoal fazia isso. A primeira coisa era pegar o trecho do Homero, mas a primeira vai escrever, né? Vai copiar, ipsis literis, né? Sim, sim. E essa reescrita ela pode ser feita de várias formas, né? A gente executa normalmente por dois modos. Primeiro é o ditado. Então, você vai pegar aquele trecho e você vai ditar para a criança, ela vai escrever. Né? A gente já mencionou o ditado algumas vezes, né? Para quem não ouviu antes. O ditado é excelente para desenvolver uma série de habilidades, na verdade, né? Não só a escrita, mas a gente está com um foco nisso aqui. Então, você pode fazer o ditado. A segunda possibilidade é você, justamente, imprimir o texto, o trecho que você quer que a criança copie, coloca do lado dela, ela olha o texto e vai copiando até o final. Né? Esses trechos aí você vai também fazendo a mesma progressão de trechos curtos, né, trechos mais longos. Tá? Então, esse é um primeiro contato ativo, primeiros exercícios ativos de escrita com a criança. Imitação. Né? Então, tem esses dois modos fundamentais. Depois disso, né, vamos descrever mais um passo aqui para ilustrar um pouco mais a ideia. Tem as paráfrases, certo? Tem, então, vamos dizer assim, contar a história de outros modos, vamos dizer assim, né, em termos bem simples. Inclusive, fica até, já que você falou de paráfrase, né, quem não tiver, lá no nosso grupo no canal do Telegram, essa semana a gente está justamente fazendo isso aí, assim, bem na prática mesmo. Nós sugerimos lá um exercício de paráfrase. E um bem tradicional e bem bom, bem eficaz, assim. Isso aqui tem larga comprovação histórica da eficácia. O pessoal sempre fez, que é parafrasear fábulas, por exemplo. Né? Então você pega uma fábula tradicional, como a gente fez essa semana do Fedro, do fabulista latino Fedro, e faz a paráfrase. Então, lá no Telegram, nós fizemos o seguinte, nós pegamos duas fábulas, né? Uma nós fizemos a paráfrase, que é recontar a fábula com outras palavras, e ali tem um modo que nós fizemos, dá para fazer vários tipos de paráfrases, mas nós fizemos um tipo específico ali, e sugerimos o exercício. Então, quem não está lá no canal do Telegram, o link fica na bio, né? Então entrem lá, e quem já está também, dê uma olhada no exercício, que está bem legal, está bem bacana essa paráfrase aí dessa semana. Tá? Maravilha. Não, pois é, a gente está fazendo, pontualmente a gente está aplicando um pouco desse método. Claro que no Telegram não dá para fazer o que se faz numa sala de aula, né? Mas o pessoal está tendo uma ideia bem legal ali de como funciona essa coisa, essa progressão. Então, a paráfrase, o que a gente vai fazer? A gente não vai se tratar mais de uma cópia do texto, como a gente falou no processo anterior, nesse processo inicial, tá? Mas esse processo inicial é fundamental, pessoal, é muito importante fazer esse processo. Mas o da paráfrase, então, o que você vai fazer? Você vai pegar um texto e você vai direcionar o que ela deve fazer com aquele texto. Né? O que é esse fazer?
ela pode resumir um texto, quer dizer, escrever aquele texto de maneira mais sintética, selecionando os elementos essenciais daquele texto. Isso é uma primeira possibilidade. Ela pode, pelo contrário, estender aquele texto, né? Então, você pode pedir para a criança adicionar elementos ali, né, essenciais ou acidentais, adicionar descrições de objetos que foram mencionados, acrescentar um personagem, né? Isso tudo tem uma certa ordem de fazer mais interessante do que outras, né? Aí, assim, é o seguinte, para quem for aplicar com criança, né? E também serve para o adulto, né? Essa coisa, né? Tem que pensar o seguinte, para a paráfrase funcionar bem, e é uma outra habilidade que se trabalha, é preciso entender bem o texto que está sendo parafraseado. Você tem que, assim, pegar o núcleo da coisa, o centro da mensagem que está sendo passada. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, tem aquela dito popular, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí você vai fazer uma paráfrase desse dito popular, né? Então, o trabalho persistente sempre dá frutos, por mais difícil que pareça. Né? Então, assim, eu fiz uma paráfrase de improviso. Então, assim, para funcionar bem a paráfrase, você tem que pegar bem o cerne do que está sendo parafraseado para você ter a habilidade de modificar aquilo, reescrever aquela coisa mantendo o sentido. Inclusive, para o pai que for avaliar, é o seguinte, ó, o filho ou o aluno tem que fazer a paráfrase, preservando totalmente o sentido do texto parafraseado, né? Ainda que seja o estendendo ou deixando mais conciso, né? Mas é uma coisa importante para avaliar, né? Com certeza. Não, a gente aqui poderia entrar em mil e um detalhes, né? A ideia da live não é realmente... É difícil a gente conseguir mostrar como fazer em detalhes cada uma dessas etapas, né, numa live, né? É bastante difícil. E a coisa exige o pai aplicar aquilo, ele tem que pegar a ideia fundamental da coisa e adquirir os critérios de avaliação, né? Mas o que dá para o pai fazer? Pegar essa ideia e começar a treinar, começar a perguntar mais. A gente pode fazer outras lives aqui, explicando em detalhes um exercício ou outro, né? Isso aí nada impede a gente começar a entrar em detalhes. Mas hoje é mais para apresentar, né, quais são as técnicas para você ensinar a escrita para o seu filho, para o seu aluno, né? Basicamente é isso. Então, na paráfrase, então, exatamente, você vai ver a consciência narrativa da criança, então, o quanto que ela está conseguindo separar os elementos essenciais dos ocidentais, quais são os principais personagens, quais são os secundários, né? Quais são as cenas importantes, as menos importantes, as ações que marcaram o rumo da história, né? As que são meramente, estão ali sobrando, né? Estão ali dando mais riqueza para o texto, mas não são essenciais para a história. Então, a criança ela vai adquirir naturalmente essas coisas, né? Com o processo de educação que a gente não está mencionando aqui, que é de compreensão de textos, né? Que a gente já mencionou algumas vezes. Então, como eu falei, não dá para você ensinar a escrita se você não está ensinando a linguagem em geral, porque você não está fazendo aquele processo de ensino da interpretação de texto. Você não está fazendo esse processo dificilmente para conseguir desenvolver a escrita. A escrita é a parte ativa desse ensino, se for pensar, né? A criança está usando todos aqueles conhecimentos que ela adquiriu da linguagem e aplicando agora numa forma artística, né? numa técnica. Então, para ela fazer isso, a gente tem que começar devagar, né? E, ao mesmo tempo, não parar de desenvolver a interpretação, a compreensão de texto. Então, na paráfrase, você tem, como a gente falou, são exemplos aqui, né? O resumo de um texto, e aí esse resumo pode ser feito de diversas maneiras. Você pode, por exemplo, determinar a extensão do resumo. Você pode determinar que elementos você quer que resuma, né? Um monte de coisa. A extensão, você pode, como a gente falou, acrescentar elementos na história, ou descrever melhor um personagem, um objeto, acrescentar ações que ocorreram entre uma ação e outra que já estão no texto. Um milhão de coisas. Vai enriquecendo o texto ali, dando mais vida, mais experiência para ele, né? Outro exercício um pouquinho mais... Mas só para pular, eu não sei se você vai avançar um pouco, entrar nas descrições, mas se pensar bem, nessa fase inicial, olha só, né, tá pegando ali essas formas iniciais da língua, né, pela imitação, né, e está começando a pegar essa coisa de fazer a paráfrase. O que a criança está adquirindo aí no fundo, né?
ela está adquirindo as ferramentas para se expressar. Os meios com os quais ele vai expressar. Porque ela vai ganhar vocabulário, ela vai ganhando vocabulário, né, essa coisa da assimilação, ela vai adquirindo novas palavras, né, ela vai aprendendo, né, de maneira às vezes mais ativa, quando vai buscar no dicionário e anota, ou às vezes de maneira passiva. A gente aprende muitas palavras de maneira passiva, né? A gente vai ouvindo assim, aí de uma hora para outra ela surge, né? A gente vai escrever e surge da cabeça, assim, né? Acontece muito. Várias vezes eu tentando escrever alguma coisa, surgiu essa palavra. Não sabia que eu sabia, mas eu sei, né? Isso aí é o sentido, porque você vai pegar, aparece várias vezes nos contextos, você acaba assimilando mais ou menos o que ela quer dizer, né? E ela já está, a criança já, com essa coisa de, mesmo essa coisa da cópia, né? E esses primeiros exercícios de paráfrase, né? Ela vai começando a ter os primeiros contatos com as frases, né? De saber elaborar uma frase e outra. E essa coisa da paráfrase é uma coisa que é muito boa, porque ela não está tendo que criar nada, e o que ela tá parafraseando tem um sentido completo. Já tudo amarrado, já tudo feito, ela só está precisando, assim, reproduzir aquilo. Então ela já pegou mais ou menos um jeito de como coerir esses elementos para transmitir alguma coisa. Não por ela própria, mas pela paráfrase, né? A paráfrase ensina assim, não, como que você conta uma coisa, como você explica uma coisa, né? Ela aprendeu pela reprodução da coisa que já estava feita. Então é uma fase bem preliminar, né? É bem preliminar. Você está começando a pegar as ferramentinhas, né, para daqui a pouco fazer alguma coisa mais complicada. Mas pode continuar, era só para amarrar essa coisa. Perfeito. Não, é que a gente sempre fala, né? É bom deixar a criança, se ela quer escrever um texto do zero, ela quer contar uma historinha, ela aprendeu a escrever, ela está doida para contar uma historinha, com certeza ela vai pegar elementos de uma história que ela acabou de ver, ou viu há um tempo e marcou ela, né? Não vai ser uma coisa criativa, mas é muito bom você deixar a criança exercer essa criatividade escrevendo o que ela quiser. Mas na hora do ensino, não é bom a gente exigir que a criança crie um texto nas primeiras fases, né? É o que a gente está querendo dizer aqui. A primeira fase de imitação é basicamente a criança vai reproduzir a coisa. Na paráfrase, ela vai ter um pouquinho de elemento criativo, quer dizer, ela vai começar a utilizar aquele vocabulário novo dela para acrescentar alguma coisa, ela vai começar a usar as estruturas frasais que ela já domina para tentar recontar a história, né, resumida ou estendida. Então, é sempre aos poucos, quer dizer, primeiro ela vai, é sempre um processo do mais passivo para uma coisa, né, mais criativa. Então, na paráfrase, então, a gente pode pensar em um exercício um pouco mais avançado de paráfrase. A criança reescreveu o texto, não resumir ou estender, mas reescrever o texto, por exemplo, por sinônimos. Então, você pode escolher alguns termos chaves daquele trecho e falar, ó, esses termos aqui você tem que escolher uma palavra que tem um sentido semelhante, que nesse caso aqui, nesse contexto, funcione com o mesmo sentido, né? Que é um pouquinho mais avançado. Às vezes você pode falar assim, não, reescreva toda a história com suas palavras, quer dizer, não repita, né, os termos que estão sendo usados aqui. Quer dizer, vai exigir mais ainda. Você pode pensar em um exercício que ainda vai envolver mais conhecimento da criança, vai envolver um conhecimento de sintaxe maior, quer dizer, ela entender bem o que são as unidades de sentido, né, as orações e as frases. Quer dizer, então vamos supor, tem um trecho lá que você quer que ela reescreva. É um parágrafo com 4 frases, cada frase tem 2 orações. 4 períodos compostos. Aí, você vai pedir para ela escrever aquele mesmo parágrafo, por exemplo, em 8 frases. Né? Ela vai ter que reestruturar aqueles elementos todos, né? Aquelas estruturas frasais todas, para essa nova estrutura que você pediu. Né? Então, então, você pode pensar em muito nesse sentido, né? De reescrita, elaborando a estrutura. Então, essas 2 primeiras fases, Opa, e nessa coisa, só uma coisa que o pai pode ir olhando, né? Que é uma coisa mais. Tô nessa fase elementar também, que é assim, a ortografia. Se a criança está conseguindo usar as palavras, né, com a acentuação correta, você sabe diferenciar quando é SS, SC, se é X, se é Z, se são 2 S, se não tem.
Tudo é a hora também de modelando isso, né? Aparando os erros, né? Corrigindo, porque ela já vai assimilando da maneira correta, né? A própria caligrafia, né? A própria caligrafia também, porque ajuda um pouco na concentração e enfim, a caligrafia tem algumas vantagens que são meio laterais, acho que a gente está falando, mas ela importa também. Inclusive é alguma coisa que a escola um pouco abandonou e que é outra coisa que tem alguma validade e a escola abandonou um pouco, né, nos últimos anos. E aí, se o pai for fazer a avaliação dessa coisa também, nessa fase preliminar, é legal olhar o professor Guilherme falou, que é o uso do vocabulário, né? Isso aqui é muito importante para perceber se a criança está com uma boa noção da precisão das palavras que ela está usando para comunicar o que ela quer. Porque às vezes assim, na conversa com a criança pergunta assim, mas como que é a história? Ela expressa a coisa lá falando. Na hora que vai colocar no papel, ela não consegue achar as palavras adequadas. Porque na hora de falar, você faz gestos, você faz mil coisas, você gira, faz vários volteios para dizer aquela coisa. Na hora de escrever, você tem que ser um pouco mais preciso, né? Essa é, às vezes, uma vantagem da escrita em relação à fala, porque você pode ser mais preciso, você tem uma coisa mais refletida, tem mais tempo e tal, então você usa a palavra correta, né? Então é uma boa hora para ver se a criança está com essa noção, se ela sabe usar a palavra do modo adequado. Uma experiência que nós temos em sala de aula, eu tenho algumas turmas de crianças, adolescentes de 8 a 12 anos, né? Eles sempre têm a vaga ideia de que sabem as palavras, mas no fundo não sabem o que as palavras significam. Ele está lendo o texto ali, então fala assim, o que significa essa palavra? É sempre raspa, né? Sempre raspa ali, assim, parecido com a coisa, mas eles não têm uma noção profunda de que as palavras podem significar uma coisa muito precisa e muito mais adequada, né? E eles não conseguem perceber que, ainda no começo, que os grandes autores, eles usam as palavras com um valor muito exato. Eles escolhem ali e não colocam por acaso, tem um valor muito exato. Eu sempre me lembro, quem falava isso era o Graciliano Ramos, né? O Graciliano Ramos, o grande romancista brasileiro, ele era um leitor de dicionários. Ele fala assim, eu sou escritor, eu tenho que saber jogar com as palavras, né? É a minha ferramenta. Então, assim, eu tenho que saber o valor mais preciso, mais exato das palavras. E no começo dessa coisa de aquisição da linguagem, as crianças não têm ainda. Por mais que elas entendam a história do modo geral, quando você começa a perguntar sobre o vocabulário, né, com ponto a ponto ali, você percebe que elas não dominaram. Então, nessa fase mais ativa de escrita, mesma coisa. Né? Escreveu, ela fez a paráfrase, tem que perceber, mas o que você quis dizer com essa palavra aqui? Por que você usou essa palavra aqui? Porque eu queria expressar tal coisa. Não, é melhor essa outra aqui. E assim por diante, né? Você vai polindo o texto. E a criança vai desenvolvendo a consciência da coisa. Então, na próxima vez eu vou escolher com mais cuidado. E assim por diante, né? Exatamente. Não, é totalmente complementar. Então, exatamente, na escrita a criança está mais atenta ainda a essa precisão vocabular. Mas é isso. Então, além dessas duas fases, né, a fase da imitação que a gente está falando, então a imitação que a gente falou, é você fazer a criança começar a memorizar trechos de literatura, trechos excelentes da nossa língua, e também copiar e escrever nas exatas palavras esses trechos excelentes. Isso aí vai ter um efeito de fazer a criança ter um contato ativo com as formas da língua, com as expressões da língua, certo? Para além do que ela tem contato na conversa em família, né, na conversa na escola, etc., na rua. Segunda fase, e essa fase inicial, desculpe, a imitação, então ela vai já começar a ter os primeiros contatos com um vocabulário novo, mais rico, com construções frasais mais ricas, por mais que ela não entenda essas cópias inicialmente. Claro, o ideal é que o professor explique, né, aquele trecho depois ou antes do exercício. É bom fazer uma explicação geral antes, e depois que ela fez o exercício de ativo, você vai lá e entra nos detalhes do sentido ali, né, para ela entender. Então. Mas isso aí não é uma regra fixa, essa parte. Dá para explicar tudo antes e depois a criança fazer a escrita. Né?
Então, a criança vai ter esse primeiro contato com vocabulário novo e com expressões, né, sintáticas mais ricas, mais expressivas. E essa segunda fase, depois da imitação, que é a fase de elaborar paráfrases de texto, né? Então, a criança vai começar a trabalhar aquele texto e reelaborá-lo de alguma maneira, né? Seja resumindo, seja estendendo, seja construindo com suas próprias palavras, com sinônimos, né? E assim por diante, seja modificando a estrutura frasal, né? Então, trocando as frases, trocando as orações. A gente falou aqui de, por exemplo, aumentar o número de frases ou de orações de um texto, mas a gente poderia pensar também em modificações um pouco mais amplas. Então, modificações, por exemplo, da ordem sintática, né? Da ordem direta para indireta e assim por diante, dos vários elementos, entre as orações. Uhum. Para além disso daí, tem muita coisa ainda, né? Assim, isso é só o comecinho da educação, né? Então, essa imitação e a paráfrase é o comecinho dessa educação da escrita das crianças. Isso aí já vai tomar um bom tempo dos pais, né? Até a criança fazer isso com qualidade e ela desenvolver os conhecimentos que são necessários para isso, né? Os conhecimentos de linguagem mesmo, para compreender texto, vai um bom tempo. Mas depois a gente pode pensar em muitas coisas, né? Porque tem muitos elementos literários na sequência e linguísticos aí bastante avançados. Então você tem, por exemplo, a criança vai começar a praticar as formas discursivas, como a gente falou do professor Cleófano, né? É aí que entra o professor Cleófano, por exemplo. Ela vai começar a praticar as descrições das mais simples para as mais complexas, né? O que é fazer uma descrição, né? Descrição é você justamente conseguir transmitir pela fala, pela escrita, aquilo que foi visto, aquilo que foi sentido pelo autor, né? O que o autor pelo menos imaginou, né? Então, você fazer uma boa descrição, você conseguir transmitir, né, essa visão, essa imaginação, esse sentimento da coisa que você está descrevendo. E aí você tem vários níveis disso, que vão modificar pelo objeto que você está descrevendo, pelo enfoque que você está dando na descrição. Enfim, uma série de elementos aí. E descrever isso de modo que apareça muito bem para quem está lendo, né? Esse que é o duro, porque isso, exato. Às vezes você acha que você descreveu e a pessoa que lê não viu nada, não viu o que você está tentando mostrar, né? Exatamente. Você já começa a ter que pensar então no efeito que você está gerando no leitor, né? Então, assim, às vezes para você, 3 ou 4 palavrinhas bastam para você rememorar um cenário, um ambiente que você viu, né? Mas o leitor não viu aquilo, né? Tem que elaborar coisa para que ele tenha uma experiência análoga, né? Isso não é tão simples. Aí depois os treinos com exercício de narração, mesma coisa, narrações mais simples, né? Quer dizer, a narração é a descrição das sequências de ações, né? Dos personagens. Então você saber fazer essas narrações das mais simples às mais complexas, né? Por exemplo, uma narração mais simples. Você descreve uma ação muito concreta de uma pessoa. Ela foi lá e regou a planta, né? Aí você pode ter uma narração complexa, né? Você está narrando, por exemplo, uma guerra, né? Então você tem uma série de ações, você tem uma série de personagens, tem os generais planejando a guerra, os políticos discutindo, os soldados lutando, né? As famílias com medo de perder os seus parentes, alguém preparando o terreno para a coisa acontecer, alguém que construiu aquelas máquinas, enfim, você pode pensar em um monte de coisa numa narração, né? Os dramas pessoais de cada um desses monte de personagens, os contatos entre eles, né? Aí já é uma narração complexa. Os textos líricos, né? Então você que é uma mistura então de descrição e narração, né? Só que é para sentimentos, para objetos interiores, né, da nossa mente, sentimentos, emoções, pensamentos. Aí sim, olha só, depois de tudo isso a gente pode começar a pensar, né, nos textos argumentativos, né, que a escola vai lá e joga para o aluno com 16, 17 anos, né, elaborar um texto argumentativo sobre um tema, como o professor falou, um tema social, político enorme, da qual poucas pessoas no país têm experiência real, né? Porque a gente tem experiência, a gente lê alguns artigos de jornal, né? Aí a pessoa vai lá e pede para aquele aluno elaborar um texto argumentativo, retórico, persuasivo, sobre um tema enorme, né? Do qual ele lê alguns artigos, né? E elaborar uma solução para aquele tema. É uma coisa, se a gente for pensar bem, é uma coisa bastante deslocada, né? A gente considerar o que foi passado para o aluno, ensinado para ele, o que está sendo cobrado. E aí, o que acontece nessa distorção? Não, só nessa distorção, tanto é que na minha experiência ali com os alunos, se você pede para ele escrever uma dissertação, sempre vai muito pior quando você pede para ele fazer uma descrição, por exemplo, né?
eles vão muito pior, porque é evidente que o número de coisas que eles precisam ter para fazer uma dissertação é infinitamente maior do que o número de habilidades que ele precisa ter para descrever uma coisa simples do dia dele. Assim, ó, conta um negócio do seu dia, uma narração simples, por exemplo, ou uma descrição. Descreva a sala de aula. Eu já fiz esse teste, assim, é evidente, assim, evidente que é diferente. Assim. Porque esses exercícios são mais básicos, eles são mais básicos, né? Exatamente. E justamente essa dificuldade de fazer o mais básico e a teórica a facilidade de fazer o mais difícil está mostrando o quê? Que não é uma facilidade de fazer um texto argumentativo que o aluno tem. Ele até tem alguma facilidade, porque ele só está fazendo aquilo, só está treinando aquilo, ele até adquire um pouquinho de contato com aquilo. Uhum. Mas o principal é o seguinte, eu menciono até, né, na semana passada, professor Renato, o que acontece? Ele está pegando formas, uma forminha pré-moldada, né, de como se faz uma redação para o Enem, para um concurso X, para um vestibular X, né, e está usando aquela forminha, né, ele sabe que aquela forma que funciona, né, já tem pessoas estudando sistematicamente as redações melhores e piores, então ele vai lá, ele pega aquele formato que é o melhor, ele faz uma recapitulação dos temas, que são os temas do momento, né, políticos, sociais, que a banca vai cobrar, e aí ele só faz essa junção, né? Mas não está ocorrendo ali um domínio real da escrita da linguagem, um domínio criativo da linguagem. O que está ocorrendo ali? Ele está realmente macaqueando, ele está pegando formas ali de maneira muito grosseira, né, e reproduzindo aquelas formas. Está só aplicando aquela forma padrão. Isso aí, a gente pensa que não é uma coisa boa. A gente pensa que isso aí está mascarando aí uma má educação da escrita. Né? Então, não, pode falar. Não, assim, é só aí é um pouco, vamos abrir aqui um parênteses, mas daí a gente volta aí no que você vai falar, que um efeito evidente disso aí, desse problema, por exemplo, a linguagem pública do Brasil, né, atual. Você vê o seguinte, quando você pega ali segunda metade do século XIX, primeira metade do século XX, né, você pegava para ler jornal, né? Você tinha, assim, muitos escritores, né? E cada um escrevia melhor que o outro. E não só escreviam assim, escreviam bem mesmo, assim, não era só escrever correto, escreviam bem. E quando você vai lendo as biografias ali, você vai cavucando, você vê que, assim, de um jeito ou de outro, na escola formal, por um tutor, por uma tia, tal, eles passaram por esse processo. De um jeito ou de outro eles passaram. Eles pegaram uma tradição. Como era uma coisa mais ou menos normal, as pessoas recebem isso aí da geração anterior de um jeito ou de outro. É claro que alguns de maneira mais consciente, outros de maneira um pouco mais intuitiva, né? Todo mundo. Daí você tinha no jornal, e não era assim o jornal que era alguém lá muito importante, que ele não, é o sujeito, o trabalhador, classe média ali, que vai tomar um café na padaria, naquelas padarias aqui do centro de São Paulo, daí ele vai lá abrir o jornalão, tem um grande articulista lá, educado no Brasil escrevendo, né? Então tinham muitos assim, muitos, não é brincadeira, você pega listas assim de escritores bons que tinham nos jornais populares, é um negócio absurdo. Hoje não tem, assim, não é, exagero, não, assim, dá para contar nos dedos de uma mão, assim, quem escreve um pouquinho melhor, mas não tem quem escreva como os sujeitos que escreveram nos anos 40, 50 no Brasil. Não tem. E é justamente efeito desse tipo de educação ainda, né? Porque aí o sujeito que vai escrever depois lá em jornal e tal, ele aprendeu assim também. Ele aprendeu assim na escola, esse jeito do Enem aí, esse jeito macaqueado. Né? Foi para a faculdade de jornalismo, foi para a faculdade de letras, sei lá. E também ficou aprendendo um monte de forminha, assim, também, né? Então ele não pegou na base, daí ele foi moldado para fazer um vestibular, e depois ele foi moldado assim para cumprir uma função ali muito específica e quadradinha, né? E daí não sai disso mais. Não sai porque é uma coisa, ou você de uma hora para outra, eu tenho que buscar isso aqui do zero e começa a fazer a formação, né? Ou você teria que ter recebido, né? No momento correto. E de fato não tem. Tem uma pobreza muito grande
Justamente, eu acho que é o maior efeito, assim, e o efeito mais evidente, né? De que a escola há algum tempo já, algumas décadas, tem deixado de ensinar a escrita desse jeito que a gente está falando, né? E assim, a gente não é a descoberta da roda. O que a gente está falando assim, como nós falamos, é uma tradição, né? Você pega lá, né, todo mundo que pensou a pedagogia direitinho no Ocidente, desde a Grécia, né, passando por Roma, a Idade Média, tal, o pessoal não, tem que passar por essa etapa, aí o jovem começa a escrever assim, 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 assado, aí depois no final ele consegue escrever bem. Tintim por tintim. Né? Talvez seja uma das tradições mais consolidadas da pedagogia ocidental, seja essa coisa de como formar na linguagem, para chegar nesse ponto aí. Né? E formou, assim, muita gente boa. Eu estava até conversando outro dia sobre os jesuítas que replicam um pouco, né, no seu método de ensino, esse modelo tradicional. Tanto de escritor bom que esses caras fizeram, cara. Assim, é impressionante. Até assim, a ordem acaba ali no século XVIII, né, mais ou menos, vai ser proibido e tal. Temporalmente. Temporalmente, e né, essa primeira fase. Mas assim, deixou um monte de escola na Europa e tal, e assim, e não só como padre Manuel Bernardi, padre Antônio Vieira, mas assim, gente leigo também, né? Mulher, assim, tem infinitos assim, escritores, porque eles faziam esse modelo, né? Esse modelo assim, de ensino. Progressivo, tal, passando pelas fases até tornar o jovem capaz de escrever, né? Tem essa variação acidental entre o que cada etapa, qual é exatamente cada etapa, né? Mas a essência, né, que você pegar justamente. Então, vamos começar com elaborações menos criativas para mais criativas, menos exigentes para mais exigentes, está sempre presente. Com base na cópia, a cópia está sempre presente, a imitação. Exato, começando com a imitação, exatamente, imitação, depois imitações um pouco mais criativas, depois cada vez mais textos mais criativos. Depois você vai olhar um modelo, né, que é o caso, por exemplo, das descrições, você vai olhar um modelo e não vai parafrasear aquele modelo exatamente, você vai fazer um texto análogo àquele, com as mesmas características, narrativas, para depois lá você chegar num texto que você vai ali do zero, ele fala, não, escreva um texto sobre aquilo. Né? Aí você vai lá e faz o texto do no zero. Cleófano, eu acho que ele acaba pedindo cartas, eu acho que ele acaba pedindo umas cartas, eu acho que tem algum discurso, e se eu não me engano, ele pede fábula, o aluno acaba escrevendo uma fábula já. Pois é, e você vê, o próprio manual do professor Cleófano, que foi um professor muito famoso em São Paulo, né, muitas décadas atrás, a difusão do manual dele, né, nas escolas, né, como a gente falou nos anos 50, 70, é uma prova de que havia, né, uma certa consciência dessa progressão, né, uma consciência generalizada das escolas, das escolas normativas, etc. E, bom, e a gente está vendo que isso aí, mesmo a gente pegar escolas particulares, escolas públicas, a gente vê algumas, né, trabalham esses outros gêneros de texto, mas aquilo não é de uma maneira consistente, de uma maneira progressiva, né, como deve ser. E a gente vê o resultado disso. Tem alunos de escola particular, a gente vê o resultado. Né? A pessoa não está conseguindo fazer as expressões mais básicas, aí você vai jogar ela para fazer um texto para vestibular. Bom, só para resumir, né, porque a gente falou bastante coisa, então, a gente começa nessa fase imitativa, a gente passa para a fase de paráfrases, né, de contar a história, e depois a gente vai para essas fases mais avançadas, né, um pouco mais criativas de descrição, os vários tipos de descrição, vários tipos de narração, os textos argumentativos você começa, e nesse processo mais ativo, esse último processo que a gente está falando, você tem uma série de coisas ali que vão sendo aprofundadas na sua expressão. Aí você tem um trabalho, por exemplo, para dominar o uso, que a gente falou lá no começo, as primeiras noções de vocabulário, aqui você vai começar a aprofundar e precisar, quer dizer, o aluno vai começar a ter um certo domínio do uso figurativo da linguagem, né? Então, tanto para deixar o texto mais belo ou mais persuasivo, né? Deixar mais claro a ideia dele. Você vai ter um uso mais amplo, então, da sintaxe, né? Da estrutura das frases. Você vai começar a usar as frases não só
de uma maneira que fique correta gramaticalmente, mas você começar a pensar em fatores como coesão, ênfase, a beleza do texto, Ritmo. Né? A persuasão do texto, ritmo, exato, a persuasão do texto, qual é a capa daquele texto que ele está tendo de gerar o efeito que você quer que ele gere no leitor. Né? A gente falou ritmo, cadência, sonoridade, tudo isso é a beleza do texto, né? Então o texto ele tem não só ser um texto correto, mas belo, né? Agradável de ler, né? E assim por diante. Então esses são os elementos superiores aí, né? Você vai chegando nas últimas etapas de uma formação mais ativa, na medida em que dá para formar. Né? A ideia não é formar um escritor, né? A gente nem sabe se tem capacidade de formar um escritor. A ideia um escritor, você vai abrir, você vai criar uma sementinha na criança, uma luz na criança ali, de mostrar para ela, você refinar o senso dela, do que é essa arte de escrita. Quer dizer, você vai levar a criança até uma etapa. Se ela vai se interessar por escrever de maneira, uma vocação, né, como um modo de vida, de dominar aquela arte até suas últimas, adquirir um estilo pessoal, né, tudo isso que o escritor faz, isso é um ponto com ela, né, que a dever que a gente acredita do professor, o professor seja o pai, um professor mesmo, um professor de escola, tem que fazer justamente acender essa luzinha e dar esse senso refinado para a criança, né, dessa arte. Exatamente, isso que você falou é fundamental, porque assim, é claro que a pretensão disso aqui não é formar escritores e tal, mas isso aqui, do jeito que você está fazendo, é um assassinato, assim, um genocídio de vocações literárias, né? Porque é como eu até mencionei na semana passada, menciono de novo aqui, a palestra do Bruno Tolentino falando lá, né? Lá na época dos parnasianos e tal, que tinham um esmero com a linguagem, eles falavam muito disso, de estudo das formas e tal. Você ensinar todo mundo assim, é claro, um monte de gente não vai ligar para o assunto, não vai se aprofundar na coisa. Claro, primeiro que você já criou um nível médio bom, né? Todo mundo está sabendo escrever direitinho, pelo menos. E não só direitinho, deve ter alguma coisinha a mais, né? E dessa massa aí sai assim um punhado de escritores. É natural. Numa sociedade como o Brasil, quanta gente que tem, né? E você percebe que tem muita gente com vocação literária. E o que acontece? Por exemplo, o jovem tem vocação literária, tem alguma coisinha ali, né, dentro dele, estrebuchando e tal, e ninguém fala nada. Mas depois ele dá vazão dessa coisa de umas formas meio toscas. Ele fica fazendo músicas assim, fazer rima, funk, essas coisas. Eu fico pensando assim, né? Esse pessoal aí que é funkeiro, fica fazendo essas músicas aí e tal. Quantos que não poderiam ser poetas, né? No fundo, assim, mesmo que seja poeta bom, né? Assim, desse tanto aí, de repente saiu um ou outro que fosse, porque parece que tem alguma coisa ali, uma vontade de fazer música, de fazer arte, de fazer poesia, de fazer alguma coisa, mas não tem os elementos mínimos. E aí sai alguma coisa, vai ser uma expressão figadal, né? Daquela coisa ali, não é uma coisa refletida, trabalhada, artística no sentido mais pleno da palavra, né? Não tem uma técnica ali por trás e tal. Uma outra vez, só um último exemplo, um aluno lá do cursinho, ele virou que eu quero ser escritor, né? Quero ser escritor e tal. Aí eu fui falando pra ele, assim, e daí ele já tinha uns amigos já que falavam assim, porque tem muito assim, o pessoal que é escritora vai começar a escrever na internet e tal, e tudo bem, né? Mas nunca ninguém falou pra pessoa que precisa ter esse trabalho tal, que é bom ter essa coisa. Né? Não que não possa sair também bons escritores espontâneos, né? Não estou dizendo que não, mas em geral não, né? Em geral a coisa precisa ser trabalhada. Mesmo os grandes gênios ralaram para fazer a coisa, né? Ficar boa, né? Mesmo os grandes gênios. Daí eu fui falando pra ele, primeiro você tem que fazer assim, 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 assim. Ele achou uma coisa muito, muito diferente, assim, uma coisa muito estranha, assim, falar que você tem que fazer todo um processo e você tem que partir do comecinho. Todos que o pessoal, esse pessoal, né, que eu estou dizendo, essa massa de jovens que tem talvez alguma coisa aí que teria alguma coisa para escrever, né, mesmo que não bem, eles ficam com a impressão que tudo é muito assim, no voluntarismo, né, eu quero ser escritor, daí eu vou pegar aqui
uma página no computador e vou escrever, né? Como se eu fosse, né, o primeiro escritor da face da Terra, né? E vou escrever do meu jeito e pronto, acabou, né? E então é isso, assim, eu acho que o grande problema que a gente está falando, a pretensão não é nem essa de formar os escritores, mas se todo mundo tivesse uma formação básica assim, né, a, a produção cultural média, né, não estou dizendo assim, a alta produção cultural, seria muito melhor. O pessoal fica reclamando aí das músicas, do sei lá o que, né? Mas o começo está aí, né? O começo está aí. Lá na escola, ensinar o pessoal a ler direitinho, ensinar o pessoal a escrever direitinho, começa a sair coisa melhor na sociedade, né? De produção artística. Sim. E aí, como a gente falou, tem que fazer isso tudo. Primeiro, né? Antes de falar isso tudo, né? A gente falando aqui, talvez possa parecer um pouquinho extenso, complexo, a coisa. Não é tão assim, não. Na verdade, a gente está apresentando a coisa pela primeira vez, então a coisa fica um pouquinho... a mesma a nossa né, apresentação aqui, ela está querendo sintetizar várias coisas, né? Mas se você pega a ideia, é muito simples, como a gente falou, tem que ser simples, né? Então a ideia é justamente de exigências menores para maiores, né? De uma escrita mais passiva para uma mais criativa, mais ativa, né? Então a ideia é justamente manter esses elementos e você vai estruturando exercícios nesse meio tempo, né? O que a gente tem, porque a gente tem uma experiência de ensino nisso aí, a gente já estruturou esse exercício, então a gente está aplicando ele com as crianças, né, com crianças e adolescentes, e vamos vendo, ó, esse exercício tem tal resultado, né, dá para mexer aqui, dá para mexer ali, a gente vai fazendo isso, mas a ideia fundamental é essa, você partir do mais simples para o mais complexo. Então não é coisa de outro mundo. Bom, vocês, acho que é isso, né? A gente pode... Acho que descrevendo a parte de imitação e de paráfrase já dá uma ideia, né? Porque as outras fases, quando eu escrever aqui, já passar, primeiro, um bom tempo aqui descrevendo, e fica um pouco uma coisa abstrata, por outro lado, porque a gente vai ter que descrever cada uma das etapas de descrição, narração, vai ficando abstrato para o pessoal, né? O bom disso é você realmente ter uma aplicação, né? A aplicação concreta ali desses vários exercícios, tal, numa sequência. Isso ficou legal. E aí, tem que fazer, né, tem que fazer assim? Olha só, é um método. Né? O que é um método? Como a gente falou, é um meio refletido de fazer algo, é um meio que a gente acha que é mais eficiente, mais eficaz de fazer uma coisa. Existem outros? Claro que existem. E funcionam? Deve funcionar sim. Na verdade, provavelmente, o professor Fábio, provavelmente, eu não usei esse método, porque ninguém me ensinou com esse método, né, a escrever. Eu fui procurando, batendo, até conseguir escrever um pouquinho melhor, né? Eu não tenho pretensão de ser um escritor, mas consigo ensinar em algum nível a pensar melhorar a escrita, mas eu gostaria muito de aprender por esse método. E eu vejo que as crianças estão tendo um resultado muito legal com esse método, né? Um esforço, elas têm um esforço para aprender, que eu tive, só que é um esforço direcionado, é um esforço com direção, né, bem pensado. É diferente do esforço que você faz sem conhecer muito bem as coisas e você bate muita cabeça, erra muito, né, perde muito tempo no esforço. Né? Não, é difícil. Mas a ideia é essa. Mas eu acho que assim, a mensagem que pode amarrar tudo isso aqui, acho que é uma coisa boa de deixar, é que assim, lembrar que a escrita é uma arte e que ela pode ser desenvolvida e que é bom desenvolvê-la. Né? E a gente está numa época que a gente escreve muito, né? E tem até alguma banalização desses, porque a gente escreve o tempo todo, e assim, é para comunicar coisa bem breve, lá no WhatsApp, tal, e daí coloca... Hã? Como que é? De maneira desleixada, né? A gente está escrevendo o dia inteiro, mas de maneira desleixada. Exatamente, fica o dia inteiro escrevendo de maneira... Exatamente. Uma coisa até que quando eu começo lá no cursinho, com os alunos, a gente tem um grupo lá do WhatsApp, assim, ó, aqui vocês vão ter que escrever direitinho, né? Você vai mandar a mensagem, tem que pensar como vai escrever a mensagem. Porque é uma coisa, assim, realmente muito desleixada. O pessoal tá pegando o hábito, assim, de escrever de um jeito, assim... Daqui a pouco o pessoal tá rupestre de novo, tá escrevendo com desenho, assim, porque para comunicar uma coisa assim muito... Aliás, já usa um pouco o emoticon, né? Já substitui já a linguagem por desenhos, né? Porque, e quando usa a linguagem,
português e tal, é de uma maneira muito desleixada, muito descuidada, e todo mundo aceita, assim, é socialmente aceito, tudo válido, né? Então, o cara coloca abreviado, e cada dia inventou abreviações novas. Você vai conversar com o jovem, não dá para entender nada, porque eles têm todo um código, assim, extensíssimo, um vocabulário de abreviações e gírias. Então o pessoal está o dia inteiro escrevendo, e escrevendo assim. Não é nem escrever mal isso aí, né? Não, tá, assim, não tem como classificar, né? Porque nem está tentando escrever, né? No fundo. Mas assim, e quem nessa época assim, se utiliza muito a escrita, né? Para várias finalidades. Ainda que o pessoal não reflita sobre isso, depois vai refletir lá na frente, quando tiver alguma coisa de trabalho, universidade e tal. Né? Quem refletir isso melhor agora, do começo, educar o filho assim, tá? Ou se autoeducar para melhorar esse negócio, acaba se destacando. Né? Você vai lá e vai mandar. É uma crítica comum, né? O pessoal não consegue mandar um e-mail na empresa. É um vexame, né? Vai conversar com o chefe, escreve tudo errado. Às vezes o chefe escreve errado para o funcionário. Assim, um vexame é atrás do outro, né? Então, se você domina a linguagem, a escrita, no nível básico que a gente comentou, que é o nível do correto, já está muito bem. Mas se você domina no nível do expressivo, assim, da linguagem não só correta, mas a linguagem expressiva, bela, com efeitos sofisticados ali, pronto, né? Você é um reizinho, né, dentro do negócio, porque você realmente vai ter um modo de se expressar muito mais eficiente. E destaca, 100%, assim. Eu já conversei assim, com muita gente assim, classe média alta, daí o pessoal fica impressionado de quem escreve certo, com quem escreve certo. E você ganha algum poder ali, as pessoas começam a te admirar ali, falam assim, nossa, você escreve correto, você com pontuação certinho, você consegue colocar as palavras, eu consigo entender bem o que você está querendo dizer e tal. Você cria uma autoridade ali para aquelas pessoas e tal. Mesmo que não seja, você não tenha a pretensão de criar autoridade, as pessoas começam a te olhar com admiração, com alguma admiração. Né? E você escrevendo de maneira precisa, correta, precisa, persuasiva, primeiro, você abre todo um leque de possibilidades profissionais, né? Porque hoje o que mais você tem trabalho de comunicação é enorme. Segundo, mesmo que não seja a sua área, como o professor Valdo falou, você escrever bem é um diferencial entre os seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, etc. Você escrever bem, você consegue escrever uma coisa agradável, gentil, né, amorosa para a esposa, né, para o marido, né, você consegue escrever algo para o seu filho, algo para o seu pai, algo para o seu avô. Essas coisas marcam muito as relações pessoais, né, para um amigo, né, você escrever uma coisa para um amigo. Então, você conseguir descrever algo para o seu amigo que não estava conseguindo, né, e assim por diante, você conseguir expressar uma situação. Então, tudo isso é uma série de vantagens aí que a gente for entrar, são enormes, né? A gente usa a linguagem para praticamente tudo. Né? Antes da gente encerrar, tem uma pergunta, acho que é mais um relato aqui, a professora Gleice aqui falando que gosta muito do perfil, obrigado, ela dizendo, certa vez reclamei com uma aluna sobre o uso do você em atividades escolares, ela respondeu que eu estava praticando preconceito linguístico. Ah, não, aí não. Então, está acontecendo isso bastante, né, esse uso aí abusivo desses termos, né, preconceito, né, essas coisas. E tudo depende muito, né, porque às vezes, dependendo do ambiente escolar, escola pública, se você se posiciona de uma maneira mais firme, você pode se prejudicar profissionalmente. Né? Então, a gente não dá para... Ela não pediu um conselho, ela só vai relatando, né? É realmente uma situação difícil de reagir, né, mas é evidente que é uma bobagem isso, né? A gente escreveu um texto recentemente sobre essas questões, né, sobre as noções erradas sobre qual que é o papel da correção da normatividade, né, da gramática, da linguagem, né? Achar que você estabelecer um padrão comum para se comunicar com os outros é preconceito linguístico, é uma bobagem. É justamente o uso comum dos mesmos termos que permite que uma pessoa da periferia, que mora numa mansão, do lado do parque, de um lago, né, consigam se comunicar. Né? É justamente essa normatividade que permite esse contato social
entre as pessoas. Então, é uma bobagem. Né? O que está ocorrendo aí é que as pessoas estão adquirindo essas terminologias, né, preconceito linguístico, para usar nessas situações. Né, Assim, o que é a norma culta, né? Se a gente for pensar bem, a norma culta é a norma da cultura, né? É da cultura geral. É assim, ó, existem milhões e milhões de pessoas que falam português, né? No Brasil e fora. Angola, Macau, fala um pouquinho, talvez, lá em Portugal, enfim, tem um monte de lugar que fala português. Você pode ter, assim, milhares de formas particulares ali, do bairro, da cidade, do grupo etário, do grupo de interesse. Você pode ter um monte de jeitos particulares de falar as coisas ali internamente, nas suas pequenas tribos. Então tem um jeito, como eu disse, né, os jovens têm uma linguagem rebuscadíssima um vocabulário ali de gírias e abreviações e tal. Ótimo, tá bom. Tá combinado ali no grupo, maravilha. Agora sim, se você não domina a norma culta, você não é capaz de comunicar em português com qualquer pessoa que fala português. Só sabe se comunicar com as pessoas que fazem parte do seu grupo. Quer dizer, qual que é a vantagem disso daqui, né? Então a escola, a escola está justamente para assim, ó, tudo bem, existe a sua linguagem ali do cotidiano, da sua cidade, da sua família, que pode ter uma série de peculiaridades locais, formas de dizer, isso aqui é totalmente normal, ótimo, né? Legal. Mas você vai para a escola justamente para assim, ó, agora você vai dominar um tipo aqui de linguagem que serve para você comunicar. Ó, você mora no Rio Grande do Sul, aí tem um sujeito que mora lá no Maranhão e ele quer conversar com você, né? E vocês têm que conseguir conversar. E tem o sujeito que mora em Portugal. Outro dia, tal essa coisa, eu não sei qual que era, acho que era um técnico de Portugal, foi dar acho que era o Mourinho, um técnico de futebol de Portugal, foi dar uma entrevista, e aí foram transmitir a entrevista numa TV brasileira, teve que colocar legenda embaixo. Assim, o cara tá falando em português, entendeu? Isso dá com legenda. Porque assim, não, tem alguma coisa, um sotaque, mas você consegue perceber, ora, né? Entendeu? O sujeito tá falando, se você domina o português, né, você consegue entender. E é justamente para isso, você vai na escola, é justamente para isso. Né? Então, o aluno que vai se negar a aprender ali, né, o jeito certo, acho que assim, claro, como o professor Guilherme está falando, tem várias coisas delicadas ali, da relação com a escola, com o diretor, com os alunos, enfim, é uma coisa muito particular, não sei como que é a situação na aula, né? Mas no meu caso, eu tentaria explicar isso aqui, falar, tudo bem, se você falar VC na hora que você for entregar ali um e-mail para o seu chefe depois, né, ou um trabalho na universidade, ou se você for tentar se comunicar com alguém fora do Brasil que não sabe essa gíria aí, você não vai conseguir se comunicar. O mesmo do Brasil, né? E mesmo do Brasil. Mesmo do Brasil, mesmo do Brasil. E aí, como que faz, né? Você tá perdendo, tudo bem. Você acha que eu tô com preconceito linguístico, tudo bom, né? Mas quem tá perdendo é você, né? Sim. Pessoal, acho que já deu. Não, beleza, então. Já deu, então, é isso. Não, acho que deu para explicar. Primeiro, deu uma primeira ideia, né? Porque acho que a gente tem que falar bastante disso, do interesse do pessoal, mas acho que é um tema aí que tem muito o que falar, a gente pode entrar em muitos detalhes aqui, né? E é importante os pais homeschools, os professores conscientes, preocupados aí com a educação da linguagem, a gente começar a pensar nesse tema, então, né, da educação da escrita, né? Retomar as boas experiências pedagógicas, né, adaptá-las, é isso que a gente está fazendo aí, a gente pede que vocês acompanhem a gente aí, façam também, né, a gente trocar experiências, né, e educar essa molecada. Isso. E aí fica de novo a dica, lá no Telegram nós estamos fazendo esses exercícios lá, né, toda terça-feira nós vamos mandar uma proposta, né, de exercício assim de escrita, para nós irmos desenvolvendo ali com os pais e conversando, né, vendo os feedbacks e aí quando for também o caso a gente faz outra live falando sobre algum outro aspecto da escrita, de repente fazer uma sobre um exercício específico, só sobre paráfrase hoje, só sobre narração, enfim, vai falar muita coisa sobre o tema. Então, maravilha. Então beleza, pessoal. Bom, pessoal, obrigado aí, boa noite, né?
Até quinta que vem. Até mais. Até mais. Falou, professor. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.